Olá, meus amigos futuros escreventes do Tribunal de Justiça, futuras escreventes do Tribunal de Justiça, projeto gabaritando normas da Corregedoria, e nesse vídeo eu vou falar como você deve estudar normas da Corregedoria para ter sucesso no seu projeto gabaritando normas do concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo escrevente técnico judiciário, provas aí em maio. Meus amigos, nós temos 5 questões de normas da Corregedoria. E essas 5 podem fazer toda a diferença na sua classificação final. Normas da Corregedoria é nada mais, nada menos do que o serviço do escrevente. Normas de serviço. E aí você tem informações sobre como realizar o seu trabalho no dia a dia, como o seu trabalho vai ser fiscalizado, tanto também mexendo com processos físicos, processos em papel, como também no processo eletrônico. E, eventualmente, algumas relações com os advogados e com as partes envolvidas nos processos e também como o seu serviço será fiscalizado e quem serão os seus corregedores. Portanto, meus amigos, ótima oportunidade, ótima disciplina para gabaritar e garantir o seu sucesso e a sua classificação dentro do número de vagas, que é o mais importante. São 400 vagas no total. O último concurso, o TJ zerou a lista da capital e deve zerar essa também. Mas acontece que, afinal de contas, nós estamos aqui para fazer o melhor desempenho. Eu quero que você pense em tirar mais de 90% dessa prova. E aí os 5% de normas pode te ajudar demais a conquistar esse objetivo. Olha, a gente não pode esquecer também que depois vem uma prova prática de digitação e formatação. Mas isso é a segunda fase e a gente conversa mais tarde. Inclusive, já te digo que eu serei o seu professor e quero todos vocês aqui fazendo o nosso curso de prova prática de digitação e formatação. Bom, a melhor forma de entender o futuro, sem dúvida nenhuma, é pensando no passado. E olha só o que nós temos aqui de análise de provas passadas desde 2014. Então, basicamente, a matéria, normas da corregedoria, ela se divide em 3 partes. Uma parte que trata da função correcional, que é a fiscalização dos serviços do fórum, quem fiscaliza, e como é punido eventualmente servidor que comete falta funcional, como são apuradas as faltas funcionais. O capítulo 3º, que trata dos cartórios, dos ofícios de justiça, é a mesma coisa que cartórios em geral, e a terceira parte do processo eletrônico, que veio por último com a informatização. Então, olha só, função correcional, você pode ver aí, tá 0, tanto em 2014 quanto em 2015. Por que, Douglas, não caiu? Porque cai pouco? Não, porque esse assunto não estava no edital dos concursos de 2014 e de 2015. Uma questão em 2017, nenhuma questão em 2018 e 2 questões em 2021. Já o capítulo 3º, esse é o capítulo que sempre foi cobrado no edital de normas da Corregedoria. Sempre foi cobrado esse capítulo que trata dos cartórios em geral. É um capítulo coringa, né? Vale para todos os cartórios. Então, lá em 2014, eram 4 questões de normas e em 2015, né, também 4 questões, e a partir de 2017 passaram a ser 5 questões de normas. Então, foram 5 questões em 2017, 5 questões em 2018 e 5 questões em 2021. Aliás, você percebe aí a quantidade de concursos de escrevente, né? É o maior tribunal do mundo e é o cargo que mais nomeou concurseiros nos últimos 20 anos neste país e talvez no mundo. É verdade. Bom, 4 questões em 2014 desse capítulo, 3 questões em 2015, 2 em 2017, 4 em 2018 e 2 em 2021. Já o capítulo do processo eletrônico, ele não existia lá em 2014, ele foi incluído em 2015, começou com uma questão, 2017 2 questões, 2018 e 2021 uma questão em cada uma das provas. Então, o que nós devemos ter
diante disso na próxima prova. Nós devemos ter, olha só, uma ou duas questões do capítulo 2º, uma ou duas questões do capítulo 3º e uma ou duas questões do capítulo 11. São 5 questões para normas da corregedoria. Então, ou duas questões do capítulo 2º, duas do capítulo 3º e uma do capítulo 11, ou o contrário, uma do capítulo 2º, duas do capítulo 3º e duas do processo eletrônico. Enfim, o fato é que agora eu vou te dar uma informação muito importante. Uma informação muito importante, que é a seguinte. Olha só. O capítulo 3º, ele é sempre o mais cobrado, sempre foi o mais cobrado. Até porque lá em 2014 não caíam os demais. Mas olha aqui o que nós temos, turma. No capítulo 2º, são 15 artigos. 15 artigos. Para a última prova, foram 2 questões. O capítulo 3º são 146 artigos. Para a última prova, 2 questões. E o capítulo 11, 23 artigos. Na última prova, para uma questão. Então, qual será o nosso foco? Primeiro, o foco é, principalmente na hora da revisão, revisar o capítulo 2º, que trata da função correcional, e o capítulo 11, porque desses pouco mais aí de 30 artigos, nós tivemos, olha só, pouco mais de 30 artigos, nós tivemos em 2021 3 questões, em 2018 uma questão, em 2017 3 questões. Então é fundamental você ter em mente isso. E olha, e fica a dica. O capítulo 2º e o capítulo 11 é para saber na ponta da língua. O capítulo 3º também, mas é claro que no capítulo 3º a gente vai destacar aqueles pontos mais importantes e eu não aceito desculpa. É para gabaritar normas da corregedoria. E para gabaritar, você já sabe, vale a pena ficar de olho nas últimas alterações. E nós tivemos alterações, Douglas, depois de 2021? Sim. Tivemos alterações, elas estão aí. Olha só, o artigo 15 ganhou um parágrafo 6º que não existia em 2022. O artigo 75, no inciso 8º, teve uma alteração na sua redação. O artigo 122, parágrafo 3º, foi completamente alterado em 2021, mas atenção, depois da prova do concurso de 2021, ou seja, materiais lá do concurso de 2021 também estão com o artigo 122 desatualizado. O artigo 165, inciso 1, também teve a sua redação alterada, e o artigo 175 foi completamente alterado em 2022. Então, ó, dá um print aí nessa tela e fica de olho no seu material para ver se ele está atualizado. O material do NEAF e o curso estão completamente atualizados, de forma que você não precisa se preocupar. Bom, eu também não posso deixar de dizer aqui como foram questões da última prova para você ter uma ideia. E aqui sim vale o princípio do livro A Arte da Guerra do Sun Tzu. Conheça o teu inimigo e nenhuma batalha será mais como antes. Né? Então, nesse passo, olha só essa questão aqui da prova de 2021. Você tem uma questão de prazo. É isso, uma questão de prazo, meus amigos. Então, cai prazo? Caiu em 2021 e sempre vai cair. Por quê? Porque em 2021 nós tivemos essa questão perguntando de um prazo simples, e que a alternativa mistura tudo. Então a alternativa A fala 1 e 5, a alternativa do B fala 48 e 7, a C fala 1 e 2, a D fala 48 de novo e 5. E aí escreve 5 e 10. Meus amigos, olha só, questão de prazo. Olha aí, artigo 97. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 1 dia e executados os atos processuais no prazo de 5 dias. Fazer conclusão nada mais é do que pegar o processo e mandar para o juiz.
Por isso que o prazo é de um dia. É coisa rápida, é fácil. É só pegar o processo e mandar para o juiz. 5 dias já tem um prazo maior, que é para você cumprir, executar. Aqui significa cumprir o que o juiz determinou. E aí o prazo é de 5 dias. A alternativa, portanto, alternativa A. Um dia para fazer a conclusão dos autos e 5 dias para fazer a execução dos atos processuais. A execução dos atos processuais. Em outras palavras, cumprir os atos determinados pelo juiz. Né? Então, ó, você fez a conclusão, mandou o processo para o juiz despachou, escrevente, faz isso, faz aquilo. Você tem 5 dias. Um dia para pegar o processo e mandar para o juiz, e depois, quando ele volta para sua mesa, 5 dias para cumprir os atos determinados pelo juiz. Então, esse tipo de questão ainda existe. Agora, olha aqui essa outra questão. Você tem, a respeito dos mandados judiciais, as normas da Corregedoria Geral da Justiça estabelecem que? Questão de 2021. Vamos ver como é que foi feita essa questão? Olha só, Ctrl+C, Ctrl+V desses artigos das normas. Pegaram aí a seção que trata dos mandados, pegaram o artigo 110, copiaram e colaram na alternativa A. Pegaram o parágrafo 1º do 105, copiaram e colaram na B. Pegaram o 108, parágrafo único, copiaram, colaram na C, não mudaram nada, Ctrl+C, Ctrl+V, essa é a alternativa correta. Na D, copiaram e colaram o 109 e na E, o 108. E aí o que eles fizeram? Eles modificaram, depois que copia e cola, altera para ficar errado. Então como é que é isso, Douglas? Olha aí. A alternativa A, não existe essa suspensão. Então, eles acrescentaram suspensão aí para ficar errado. Na alternativa B, não é exceto, é inclusive o correto. A alternativa C, copiar e colar e não mudaram nada. Na alternativa D, não é vedado. Eles que colocaram aí, acrescentaram é vedado para ficar errado a alternativa. E na E, não é o juiz diretor, é a Corregedoria Geral, trocaram a pessoa para ficar errado. Então, olha só, entenda como as questões são elaboradas. Copiam e colam os 5 artigos, parágrafos ou incisos, e depois dos 5, 1 fica do jeito que está, vai ser a alternativa correta. E 4, eles mudam, eles alteram. A banca planta os erros para você ficar, né, e ser obrigado, naturalmente, a escolher a alternativa correta, nesse caso, a C de Corinthians, nada é mais lindo. Agora, se eu posso dar uma dica para você, a grande maneira de entender normas, de compreender o que é fundamental para você passar e gabaritar normas, estudar para concurso de alto desempenho é uma equação simples. Estudar é igual compreensão mais memorização. Eu estou aqui para ajudá-lo a entender. Eu sou servidor do TJ há 30 anos e sou professor há 20. E eu estou aqui para ajudar você a compreender as normas da Corregedoria como se fosse a coisa mais simples do mundo. E eu vou deixar para você da maneira mais simples do mundo. O curso está aqui disponível, totalmente atualizado e com questões inéditas sobre as atualizações que eu fiz. Você vai receber esse material e tem as aulas aí também gravadas para você assistir toda. Pode assistir em velocidade maior se você achar que eu falei devagar e você vai ter acesso até a data da prova. Olha aqui, você tem as aulas divididas por assuntos, por artigos e tem o roteiro para você preencher o que você já estudou, o que você não estudou. Além disso, olha aqui uma amostra do nosso material que você vai receber, todo esquematizado com destaques para as possíveis pegadinhas, para os possíveis prazos. Olha aqui, por exemplo, no artigo 6º, parágrafo 4º, no canto superior direito. Correição ordinária deve ser enviada a ata em até 60 dias. Correição extraordinária ou visita correcional deve ser enviada a ata para a Corregedoria Geral no prazo de 15 dias. Então, aqui no meu canto direito superior você tem esse prazo. Do mesmo jeito que caiu aquele prazo mencionado, também pode cair esse prazo. Olha, grande dica que eu vou dar para você
é que para entender normas, você precisa se sentir escrevente. Sinta-se escrevente, imagina que você é escrevente, você precisa fazer o seu trabalho e nós estamos ali. Imagina você sozinho, primeiro dia de trabalho, e agora? O que eu tenho que fazer? Esse prazo aqui eu preciso contar. É dias corridos ou é dias úteis? Suspende o prazo em janeiro, dezembro ou não? Você vai nas normas, e aí, por exemplo, você vai ver o parágrafo 6º, que foi atualizadíssimo em 2022, e está escrito aí, olha aí, os prazos relativos a procedimentos disciplinares serão contados em dias corridos e ficarão suspensos no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Portanto, o curso totalmente atualizadíssimo, e essa é a maior dica que eu posso te dar. Entenda normas da corregedoria, leia se sentindo escrevente, pensando que você precisa fazer o trabalho, como esse caso aqui. Você tem um procedimento disciplinar na sua mão, você precisa contar o prazo que o juiz mandou, deixar aquele processo esperando, e você precisa saber, dias corridos ou dias úteis? Está aí no parágrafo 6º do artigo 15. Suspende a contagem de 20 de dezembro a 20 de janeiro ou de 20 de dezembro a 6 de janeiro? Está nas normas. E fazendo assim, não tem para ninguém, você vai arrebentar na prova e vai gabaritar normas. E depois me manda uma mensagem, tá? Eu vou ficar esperando a sua mensagem lá no meu Instagram, professor.douglas. Professor, assisti o seu vídeo sobre como gabaritar normas e gabaritei e prometi que ia mandar uma mensagem para o senhor e mandei. Eu vou ficar lá me esperando no meu Instagram, professor.douglas. Se você quer saber de todas as novidades, siga aí o NEAF, e o canal do NEAF tem inúmeras novidades. No site NEAF Questões tem um monte de coisa, e qualquer dúvida entre em contato diretamente com o NEAF pelo WhatsApp. No fim vai dar tudo certo, só não será escrevente quem não quiser, todo esforço será recompensado, e eu aposto, você vai mandar muito bem na prova de normas da corregedoria depois de ter visto esse vídeo. Seu desempenho vai ser muito melhor, eu garanto. Professor Douglas à sua disposição. Tamo junto, até a posse, até a aprovação. E lembrando que depois da primeira fase a gente volta para falar da segunda fase, para você fazer o meu curso de segunda fase, digitação e formatação, inclusive com simulados práticos, lá na sede do NEAF. Combinado? Beijo para vocês, bons estudos e até a próxima.